E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem aqui para o nosso canal e dessa vez vamos falar do Wolverine, sim, um dos personagens mais famosos da Marvel Comics. Vai aproveitar que tá vindo agora o filme do Wolverine com Deadpool e vamos falar sobre a história, né, origem, poderes e habilidades do Wolverine. Então, ao contrário do que normalmente eu faço aqui no canal, hoje nós não vamos trazer um personagem pouco conhecido, muito pelo contrário, vamos trazer um dos personagens mais famosos da Marvel Comics. E lembrando também, pessoal, que esse vídeo vai ser um pouco mais comprido do que de costume, né? Vai ser mais comprido do que os outros que eu costumo trazer aqui, não apenas porque o Wolverine tem muita história, né? Mesmo a gente abordando apenas a origem dele, e nesse caso eu vou abordar a origem dele desde quando ele surgiu até quando ele entra para os X-Men, mas também porque a história do Wolverine ela é bastante detalhada, né? Tem muitas histórias paralelas que inclusive eu não vou trazer aqui nesse vídeo, né? Se vocês quiserem que eu traga essas histórias, é só comentar aqui embaixo. Então, vamos falar agora sobre um dos personagens mais famosos da Marvel Comics, Wolverine. Bom, Wolverine vai fazer a sua estreia na revista do Incrível Hulk, edição 108 de julho de 1974. James Howlett, ele nasceu na luxuosa propriedade da família Howlett, junto com seu pai, o John Howlett, e a sua mãe, Elizabeth Howlett. Porém, pessoal, ele não era filho de seu pai. Na verdade, o James Howlett era fruto de um relacionamento oculto, um relacionamento ali entre a Elizabeth Howlett e o terrível zelador da propriedade, que era o Thomas Logan. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Embora ele vivesse cercado por vários servos e tendo as suas vontades, a maioria delas atendidas, ele era bastante negligenciado pela sua mãe, devido ao fato dela ter perdido o primeiro bebê dela, que era o John Howlett Jr. O James Howlett, ele cresceu junto com mais duas crianças, a Rose O'Hara, né, que era uma irlandesa que vivia lá junto com a família Howlett, e o outro filho do Thomas Logan, que era conhecido apenas pelo nome de Dog. E os três eles costumavam brincar juntos, eles tiveram uma infância bem feliz, até que eles chegaram na adolescência. E aí, meu amigo, o que aconteceu? O Dog, que ele era sempre humilhado pelo seu pai, né? O seu pai costumava bater muito nele, ele era muito humilhado pelo Thomas Logan. Ele começou a querer ele tentou dar em cima, né? Ele investiu contra a Rose O'Hara, contra a vontade dela. E aí o James Howlett acabou informando, né? Informou ao seu pai sobre as ações do Dog. E aí o Dog ficou tão furioso com o James que ele acabou matando o Callie, né, que era o cachorrinho de estimação do James Howlett. O Dog matou o Dog do James Howlett. Até que em um dado momento o Logan estava completamente embriagado e aí ele pegou a sua arma e decidiu raptar a Elizabeth. Decidiu levar a Elizabeth embora, já que eles tinham tido ali um caso, eles estavam tendo um caso extraconjugal. No momento que ele encontra o John Howlett, eles começam a discutir e aí o Logan mata o John Howlett com um tiro de espingarda. E aí o James, na ocasião, ele acaba presenciando a morte do seu pai, o que lhe causa um trauma psicológico muito grande. Ele fica muito chocado ao ver o seu pai adotivo morto. E aí na ocasião ele acaba atacando o Dog e posteriormente ele ataca também o Thomas Logan. E ele ataca, pessoal, usando suas garras de osso. Foi nesse evento que a mutação do James Howlett começou a se manifestar. Ele mata o Thomas Logan e faz uma ferida, né, uma cicatriz, na verdade, em formato de garra na face do Dog. A Elizabeth acaba expulsando o James e a Rose, que eles acabam fugindo juntos. E durante a fuga eles acabam se encontrando com o Sr. Howlett, né, que era o pai do John Howlett, né, o avô adotivo do James.
ele passa a negar o James como neto, ele nega o parentesco com o James, mas ao mesmo tempo ele dá um dinheiro para a dupla, né, para que eles dois possam conseguir fugir e desaparecer da vida dele. E assim é feito, né? Eles fogem, eles vão acabar parando numa pedreira lá em Alberta, né, no Canadá. E aí a Rose decide renomear o James como Logan, para ocultar a identidade dele, de pessoas que pudessem estar caçando o James Howlett. E eles começaram a se apresentar como primos, eles passaram a dizer que eles eram parentes. Eles encontraram nessa pedreira um capataz chamado Smith, que acabou dando acolhida, né? Ele deu uma casa para que eles pudessem ficar e proveu comida também, em troca de que o Logan trabalhasse ali na pedreira, né? O Logan passou a trabalhar para o Smith e passou a ajudar aí o pessoal no serviço aí na pedreira. E durante a noite ele ia para as florestas, né? Ele ia comungar com a natureza, ele ia caçar animais e ia se unir mais com esse seu lado mais feroz, mais animalesco. E devido ao fato dele agir de maneira muito animalesca, tanto no trabalho quanto à noite, né, andando pelas florestas, ele acabou ganhando o apelido dos outros mineiros de Wolverine. O pessoal começou a chamar ele de Wolverine, que Wolverine, para quem não sabe, é carcaju em inglês, e para quem não sabe, o carcaju é um animal bastante feroz que vive ali na América do Norte. E ao mesmo tempo ele ganhou muito respeito dos seus colegas pelo fato de ser um cara muito trabalhador e muito empenhado. E aí, com o passar do tempo, ele também foi desenvolvendo mais os seus poderes mutantes. Ele se tornou muito mais forte do que os seres humanos normais. E ele também começou a desenvolver mais os seus instintos e começou a desenvolver os sentidos mais hiperaguçados, ao mesmo tempo que ele ia nas florestas e convivia com os lobos. Ao mesmo tempo, o seu fator de cura ia aos poucos apagando seus traumas, apagando as suas memórias ruins, as memórias ruins que ele teve no passado. O que é que aconteceu também nesse período? O Logan, ele começou a se apaixonar pela Rose, ele começou a desenvolver fortes sentimentos pela Rose O'Hara, porém, infelizmente para ele, o Smith também começou a desenvolver sentimentos pela Rose e a Rose correspondeu aos sentimentos do Smith, né, já que eles estavam disfarçados como primos. Então, em breve eles iriam se casar e o Logan, ele acabou abdicando desse amor em prol da felicidade ali da Rose O'Hara. Que tristeza. Só que infelizmente, pessoal, a vida do Logan, ela começou desgraçada, né, pela morte de seu pai adotivo, e ela continuaria desgraçada por um bom tempo, né? Você vê que vai aparecer muitas figuras que vão desgraçar a vida do Logan, e a primeira delas foi o outro Logan, né, o Logan original, e a segunda delas passou a ser o filho desse Logan, que é o Dog. E o Dog, que parecia estar oculto no passado, parecia que estava lá no passado, ele acabou voltando para atormentar o Logan Wolverine. A partir de agora, sempre que eu falar de Logan, eu estou me referindo ao Wolverine. E aí ele foi até a pedreira, ele começou a brigar com o Logan, começou a encher o Logan de porrada, que o Logan naquele momento não estava entendendo nada, porque ele não se lembrava quem era aquela pessoa. Até que um dado momento ele começa a se lembrar de tudo, e aí ele lembra que aquele cara e o pai daquele cara, né, aquele cara e o pai daquele cara foram quem desgraçaram a vida dele. Então ele começou a revidar, ele começou a meter a porrada no Dog. E aí, em um dado momento, ele colocou as garras para fora para matar o Dog. Porém, quando ele ia matar o Dog, né, quando ele tava lá com as garras para matar o Dog, a Rose, ela saiu correndo para tentar impedir o Logan de matar uma pessoa, só que ela acabou caindo e aí, acidentalmente, o Logan acaba cravando as suas garras na Rose. Infelizmente, ele acaba matando o seu primeiro grande amor. E aí, ele ficou chocado com isso que aconteceu, ele acaba fugindo da pedreira e decide viver com os lobos na floresta. E ao mesmo tempo, pessoal, apareceria aí a terceira pessoa que ia desgraçar muito a vida do Logan,
que é o Romulus. O Romulus, que ele manipulava os membros da família Hudson, né, que é a família da qual vinha a mãe do Logan, ele passou a se interessar pelo Wolverine. O Wolverine ele viveu muito tempo na natureza junto com os lobos, porém um certo dia ele enfrentou um terrível urso modificado geneticamente, né, um urso polar. E aí quando ele mata esse urso polar, aparece a quarta pessoa que vai desgraçar muito a vida do Wolverine, que é o Nathaniel Essex, né, mais conhecido como o Senhor Sinistro. Tá tendo muito destaque aí na animação do X-Men 97. Ele viu as habilidades do Logan quando ele matou o seu urso de estimação e ele decidiu ir atrás do Logan para fazer experimentos, já que o Senhor Sinistro ele é muito obcecado com mutações, né, e assuntos relacionados. O Logan ele consegue escapar do Senhor Sinistro, porém ele acaba sendo capturado pelo Hugo o Grande, né, que é um cara que tinha um circo dos horrores e que costumava mostrar mutantes e pessoas com certas mutações e deformidades como uma espécie de freak show, né, que antigamente tinha bastante, tinha mulher barbada e tal. E aí ele passou a ter amizade com dois irmãos, né, que eram os irmãos Creed, que era a Clara Creed e o Saul Creed, que eles também estavam lá naquele ciclo dos horrores do Hugo Grande. Porém, em um dado momento, o Hugo Grande acaba sendo morto pelo Senhor Sinistro, e aí sim o Senhor Sinistro consegue capturar o Logan e começa a fazer experimentos nele. Você é um filho da... E aí os Creeds eles foram lá resgatar o Logan e conseguiram. Eles se mudaram para Nova York e o Logan começou a se abrir com os Creed, né, sobre a sua vida, e vivendo em Nova York ele começou a se reconectar com o seu lado mais humano. Ele inclusive iniciou um relacionamento aí amoroso com a Clara. Só que o Senhor Sinistro ele não tinha sido devidamente derrotado, né? O Senhor Sinistro ainda estava empenhado, ele ainda queria fazer experimentos com o Logan. Então ele manda os seus guardas capturarem o Logan. O Logan ele consegue matar os guardas do Senhor Sinistro, porém na sua fúria animal, infelizmente ele acaba matando o seu grande amor, o seu segundo grande amor, que é a Clara, né? Ela é atingida pelos ataques do Logan. Outra vez? E aí, vendo a sua irmã morta, né, o Saul Creed, ele decide junto com o Logan ir até a base do Senhor Sinistro para se vingar, né, já que eles associavam o Senhor Sinistro com a morte da Clara, né, e não o Logan, apesar dele ter feito o ato. Quem ocasionou que o ato acontecesse foi o Senhor Sinistro. Porém, quando chega lá, o Logan percebe que tudo tinha sido uma armadilha. É uma cilada, Bill. Uma armadilha que foi criada pelo Senhor Sinistro junto com o Saul. Os dois se juntaram para fazer essa armadilha para capturar o Logan. E aí o Logan ficou enfurecido, né? Então ele decidiu que ia eliminar o Saul Creed. E nesse momento é descoberto que a Clara não tinha morrido, que ela sobreviveu ao ataque do Logan. E aí ao chegar lá, ela vê o Logan quase matando o seu irmão, e aí ela fica chocada, né? Ela não fica chocada por conta da parte bestial do Logan, que se manifestou na luta contra os guardas e que quase matou ela, mas ela se chocou pela parte humana, que estava ali deliberadamente tentando matar o seu irmão. A Clara rejeita o Logan acaba fugindo da base do Senhor Sinistro e ele cortou relações aí com a família Creed. Mas apesar de ele ter conseguido fugir dessa vez, ele seria recapturado futuramente, mais uma vez pelo Senhor Sinistro. E aí depois o Logan passa a se envolver em vários assassinatos bizarros. Ele é encontrado no meio da rua desacordado por... eu acho que é a quarta ou é a quinta, eu não contei direito, mas eu acho que é... ele vai encontrar a quinta pessoa que vai desgraçar a vida dele, que é o Victor Creed, que é irmão dos gêmeos Creed. Ele que é mais conhecido pela sua alcunha de Dentes de Sabre,
que vai se tornar um dos grandes inimigos do Logan. O Dentes de Sabre, que estava furioso com o Logan, né, por conta das coisas que ele tem aprontado com a família dele, decide levar ele para o Instituto Ravencroft. No Instituto Ravencroft, o Senhor Sinistro ele lobotomiza o Logan, ele tortura o Logan, faz várias experiências nele, até que a atuação da doutora Claudia Russell, né, que ela era um lobisomem ou uma lobismulher, lobiswoman, lobisoma, enfim, ela consegue se transformar num lobo, ela acaba salvando o Logan e tira ele lá do Instituto Ravencroft. E aí o Logan ele acaba indo pro Japão, né, depois que ele foge do Instituto Ravencroft, onde ele é contratado pela Mão, né, que é um grupo de ninjas bastante conhecido da Marvel, e ele passa a investigar vários assassinatos que estão acontecendo por aquela região. E esses assassinatos estavam sendo causados por um estrangeiro, por uma pessoa que não era japonesa. O Logan acaba descobrindo que o assassino era novamente o Dentes de Sabre, eles começam a lutar, só que aí uma outra pessoa intervém e o Logan acaba sendo derrotado. O Logan perde essa luta devido à intervenção de um terceiro. Mas apesar dele ter sido derrotado, a única coisa que aconteceu foi que o Victor Creed ele acaba fugindo. Ele não consegue pegar o Victor Creed e dessa vez ele não é pego para ser feito experimentos. Ele simplesmente fica desacordado. Posteriormente ele volta para o Canadá para viver ali num parque nacional das Montanhas Rochosas Canadenses. E aí nesse local ele conheceu uma indígena da tribo Blackfoot chamada Raposa Prateada. Os dois se apaixonaram e os dois passaram a ter um relacionamento amoroso, enquanto eles viviam ali uma vida tranquila nas Montanhas Rochosas Canadenses. Até que depois de um tempo, quem aparece de novo na vida do Logan? Ele mesmo, o Dentes de Sabre. O Dentes de Sabre chega no local, ele e o Logan eles saem na porrada, porém o Dentes de Sabre ele diz que tinha uma missão para ajudar as pessoas, ele queria ajudar as pessoas daquele local e que apesar de eles terem sido inimigos do passado, isso tinha ficado para trás e que eles podiam agora se aliar para ajudar o pessoal daquela comunidade a viver. Só que o que aconteceu? Depois de um tempo foi o aniversário do Logan. E aí no aniversário o Dentes de Sabre decidiu fazer uma surpresa pro Logan. E a surpresa, pessoal, é que o Dentes de Sabre ele espancou a esposa do Logan, deixando ela quase para morrer. Isso seria o início de uma certa tradição do Dentes de Sabre dele sempre atormentar o Wolverine no dia do seu aniversário. E aí o Logan ficou pistola com Dentes de Sabre, os dois brigaram de novo, só que dessa vez pra valer, e o Logan acaba sendo derrotado pelo Dentes de Sabre. Não apenas isso, mas o Dentes de Sabre acabou influenciando o Logan para que ele acreditasse que o Dentes de Sabre não agiu sozinho, que as pessoas da cidade também ajudaram ele a espancar, a cometer esse crime contra a Raposa Prateada. Então o Logan ele acaba cometendo uma grande chacina no vilarejo de perto de onde eles moravam. E aí, vendo que não tinha mais casa, o Logan decide partir por aí e fazer um monte de coisa. Durante esse tempo, esses anos que se passaram, ele foi soldado, foi mercenário, assassino, ninja, espião, fora da lei e etc. O cara praticamente fez tudo, só não assobiou chupando cana, mas o resto tudo ele fez. Foi nesse período que ele conheceu o seu mestre, aquele que seria a grande figura paterna, que é o Lord Ogun, quando ele esteve no Japão. E aí ele lutou contra ou ao lado de diversas grandes figuras da Marvel, como Natasha Romanoff, a Viúva Negra, o Blade, o Caçador de Vampiros, o seu colega mercenário Eugene Jude, Bucky Barnes, o Soldado Invernal, Nick Fury e o grande Capitão América. Não apenas isso, mas ele conheceu muitas figuras que seriam seus grandes inimigos, como é o caso, por exemplo, de Cyber, Mística, Nuke
e Bloodscream. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Logan, sob orientação do seu mestre, ele decide ir atrás da redenção em Jasmine Falls, no Japão. Lá ele estudou com o Banto Saburo e foi nesse local que ele aprendeu a como deixar para trás a sua natureza guerreira e como viver como um homem. Ele se casou com uma japonesa chamada Itsu e os dois tiveram um filho. Porém, a Itsu ela acabou sendo assassinada pelo Soldado Invernal, o Bucky Barnes, já como Soldado Invernal, sob influência do Romulus, o Romulus, que é um dos caras que também tá aí para atazanar a vida do Logan. Seu filho da... E aí, para vingar suas mortes, o Wolverine vai atrás de um ferreiro imortal chamado Muramasa e ele utiliza uma parte da sua alma para que o Muramasa pudesse criar uma lâmina que é capaz de ferir imortais, de anular o fator de cura. Ele acaba sendo capturado pela organização de Romulus e passa por uma intensa lavagem cerebral, onde ele se esquece de tudo que aconteceu no Japão, se esquece inclusive da Itsu e seu filho. Consequentemente, ele não sabe que o Romulus tinha conseguido tirar a criança do ventre da Itsu, que a criança sobreviveu e que aquela criança cresceria e se tornaria o Daken, o Daken que viria a ser um dos grandes inimigos do Wolverine. Em 1961, o Logan decide adotar de vez o nome de Wolverine e ele passa a entrar no projeto Arma X. Ele entraria no time X, um esquadrão de elite do projeto Arma X que tinha como objetivo eliminar a ameaça mutante. O time X era formado pelo Wolverine, juntamente com a Raposa Prateada. Sim, a Raposa Prateada por algum motivo estava viva e ela não se lembrava do Wolverine, e o Wolverine também não se lembrava dela, já que ele passou por algumas lavagens cerebrais. O Dente de Sabre, Maverick, Kestrel e Mastodon. O Wolverine ele recebeu mais uma lavagem cerebral, para variar, recebeu um implante de memória do pessoal do Projeto Arma X, e todos os integrantes do grupo receberam o fator de cura do Wolverine. Em um dado momento ele é designado para ir para uma base em Dallas, no Texas, e nessa base ele acaba levando uma saraivada de balas de carbonádio. Carbonádio é um material da Marvel que tem propriedades de anular o fator de cura. E aí, essa emboscada foi planejada pelo Romulus, mais uma vez, por esse safado do Romulus, que ele queria ver como as balas de carbonádio reagiam com o fator de cura do Wolverine, se isso seria um meio viável de matar o Wolverine. Só que o Wolverine ele acaba acordando mais cedo do que o que era esperado, e não apenas ele consegue se recuperar mais rapidamente do que o que era planejado pelo pessoal do Projeto Arma X, como também ele recupera todas as suas memórias. E aí, mesmo com as suas memórias de volta, ele passou a agir, ele fingiu que ainda não tinha suas memórias, para que ele pudesse agir como um agente duplo contra o pessoal do Arma X, contra o Romulus. Então, ele e a sua equipe foi pegar um sintetizador de carbonádio, que estava na Alemanha Oriental, e isso tinha como objetivo sabotar o programa do super soldado russo e resgatar a cientista Janice Hollenbeck. Quer dizer, na verdade ela era um agente, não era cientista, mas o objetivo era resgatar essa moça que estava lá junto com os soviéticos. Foi nessa missão que o Wolverine iria se enfrentar com outro de seus grandes rivais na sua história, que é o Omega Red, o Ômega Vermelho. E durante essa missão, o Dente de Sabre percebeu, de alguma forma, que o Wolverine tinha recuperado as suas memórias. E aí, quando eles resgataram a Janice, o que o safado do Dente de Sabre fez? Ele matou a Janice Hollenbeck. Pra você ver como o cara é safado. Seu filho da... Ele fez isso para condicionar o Logan a voltar a ver mortes de inocentes. Ele queria que o Logan voltasse a sentir a fúria de ver uma pessoa inocente sendo morta. O time X consegue fugir
da Alemanha Oriental. O sintetizador de carbonário parece que desapareceu, eles não conseguiram pegar esse sintetizador, mas na verdade ele estava com o Wolverine. O Wolverine ele esconde esse sintetizador de carbonário e ele acaba deixando o time X, né, o time X, a equipe X, em 1968. Logo depois, quando ele ia deixar o Canadá, um grupo de homens capturou ele, espancou e sedou o cara. Não sei como é que conseguiram sedar o cara, se ele tem fator de cura, mas o fato é que o Logan foi cercado, foi espancado e foi sedado por um grupo de homens que estava lá a mando de, adivinha quem? Sim, do Romulus. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eles estavam lá a mando do Romulus e eram caras ligados ao projeto Arma X. E aí o Wolverine ele é levado para um laboratório onde ele fica num tubo de flutuação, sendo analisado pelo Dr. Abraham Cornelius e pela doutora Carol Hines. E aí o que é que eles fazem nesse momento? Eles revestem todo o esqueleto do Logan com adamantio, né? Adamantio, que é um metal indestrutível da Marvel, ele passa a tornar o esqueleto do Wolverine completamente feito de adamantio, inclusive as suas garras, que eram de osso, passam a ser de adamantio. E mais uma vez eles fazem outra lavagem cerebral no Wolverine. O cérebro do Wolverine recebeu tanta lavagem cerebral que já deve estar o branco mais branco que tem, né? Deve estar alvejante, já deve estar alvejado já. E aí o Logan ele foi condicionado para ser não homem, não indivíduo, mas sim uma arma que apenas segue ordens que lhe são dadas. E aí depois que foi feita essa nova lavagem cerebral para que ele se tornasse apenas uma arma e perdesse a sua humanidade, ele seria lançado na cidade de Roanoke para fazer um teste, para que o pessoal visse que ele poderia eliminar as pessoas dessa cidade sem sentir remorso. Porém, o tiro acaba saindo pela culatra, o Wolverine acaba se revoltando dentro do laboratório e aí ele acaba matando todas as pessoas que estão lá, com exceção do doutor, né, e da doutora Hines, né, os doutores que estavam lá conduzindo o experimento Arma X, e de Malcolm Colcord, que seria no futuro o diretor de um novo projeto Arma X. Mas o resto ele passou o cerol em todo mundo e acaba fugindo mais uma vez. Alguns anos depois, né, muito tempo depois, o exército canadense estava precisando enfrentar uma grande ameaça que tinha surgido no seu território. Essa ameaça era ninguém mais ninguém menos do que o Hulk. O Hulk estava causando uma baguncinha ali no Canadá. E naquela ocasião o Hulk estava enfrentando o Wendigo e ao mesmo tempo o Romulus, né, que naquela época estava controlando o Wolverine, decide mandar o Wolverine para enfrentar o Hulk e o Wendigo, com o objetivo de chamar a atenção de um certo grupo de pessoas. Um certo grupo de pessoas que vocês vão ver logo que é um grupo bem conhecido. E aí houve essa luta, né, que inclusive foi a primeira aparição do Wolverine nos quadrinhos, né, que o Wolverine enfrentou o Hulk e o Wendigo, né, que é uma espécie de lobisomem, né, que tem lá no Canadá. E aí essa luta dele com essas duas criaturas chamou a atenção de um certo grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas era liderado por um certo senhor careca que anda de cadeira de rodas. Esse senhor é ninguém mais ninguém menos que Charles Xavier. Charles Xavier, vendo as grandes habilidades do Wolverine, decidiu convidá-lo para ser professor no seu instituto, né? Um instituto para crianças superdotadas e integrante no seu grupo de super-heróis mutantes, conhecidos como X-Men. Só que naquele momento, pessoal, os X-Men eles tinham sido feitos prisioneiros na ilha de Krakoa. Então, inicialmente, a primeira missão do Wolverine é justamente resgatar os outros X-Men que estavam aprisionados ali em Krakoa. Então o Wolverine vai lá, ele ajuda a resgatar os X-Men, e quando ele está junto com os X-Men, depois de cumprir essa missão, o Romulus, que estava controlando a mente do Wolverine, controla ele para que ele pudesse matar o Professor Xavier. Só que o Professor Xavier, ele é o brabo dos poderes psíquicos, né? Então ele utilizou as suas habilidades
telepáticas para destruir a programação mental que o Romulus tinha deixado no Wolverine. Consequentemente, o Wolverine ele decide ficar com os X-Men, ele decide ser mais um integrante do grupo juntamente com os recém-recrutados Tempestade, Noturno, Colossus, Thunderbird e Banshee. Essa foi a primeira formação que o Wolverine entrou nos X-Men, enquanto que os membros originais eles tinham decidido sair dos X-Men para viver uma vida normal. E aí foi assim que o Wolverine entrou para os X-Men. Eu posso trazer essa história de uma maneira mais detalhada, se vocês quiserem, é só pedir aqui embaixo. Bom pessoal, então é isso. Essa é a origem do Wolverine. Teve muita coisa que a gente não trouxe aqui, né? Algumas coisas menos relevantes, né, do que isso que eu trouxe aqui para vocês. Vamos falar agora de seus poderes e das suas habilidades. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Quero agradecer muito ao pessoal do Clube dos Rochedos por sempre nos ajudar nos nossos vídeos. E se você quiser fazer parte do nosso clube, é só você clicar aqui no Seja Membro, que aí você vai estar ajudando muito o canal e vai ter acesso a vídeos antecipados e exclusivos. Agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Wolverine. Bom pessoal, os poderes do Wolverine eles são derivados do fato do Wolverine ser um mutante. Então, como ele é um mutante, ele desenvolveu seus poderes a partir da sua mutação. Não apenas isso, mas o projeto Arma X acabou dando aquela mãozinha por conta do adamantio. Então, os poderes e as habilidades do Wolverine são as seguintes. Ele tem um fator de cura regenerativo, tem imunidade a venenos, drogas, doenças e toxinas, com exceção do sonífero que deram para pegar ele no projeto Arma X. Ele tem resistência à fadiga, envelhecimento lento, resistência telepática, né, que ele passou a adquirir depois que foi para os X-Men, né, com a ajuda aí do Professor Xavier. Garras retráteis, garras quentes, né, ele consegue pegar as garras dele e esquentar elas, né, como se fosse aquele facão no maçarico. Só que quando ele faz essa habilidade, o seu fator de cura diminui. Tem sentidos hiperaguçados, todos os sentidos do Wolverine são hiperaguçados, todos os 5 sentidos. Ele tem força e durabilidade sobre-humana, velocidade, agilidade e reflexos sobre-humanos, empatia animal. Além disso, o Wolverine também desenvolveu grandes habilidades com esse... Ele passou muito tempo em ação, ele tem muitas habilidades diferentes que ele desenvolveu durante a sua vida, que são as seguintes. Ele tem uma inteligência acima da média, ele é um mestre em várias artes marciais, é um expert em várias armas brancas e armas de fogo, expert em computadores e veículos, é um grande piloto, e ele também é um grande assassino. Apesar de ter todas essas habilidades e todos esses poderes, o Wolverine também conta com algumas fraquezas. Primeiro, ele tem muitos problemas com memória, né, já que ele passou por inúmeras lavagens cerebrais, então a memória dele é bastante zoada. Ele tem problemas também com sobrecarga de sentidos, né, então sons muito altos, cheiros muito altos, né, luz muito alta nos olhos acaba provocando uma sobrecarga nos seus sentidos, que são muito aguçados. Ele também tem fraquezas por alótropos de adamantio, né, variações de adamantio que podem causar diversos efeitos no seu corpo. Ele pode ser morto por afogamento e também tem a lâmina Muramasa, né? A lâmina Muramasa ela pode cortar o Wolverine, mesmo ele tendo adamantio, mesmo ele tendo fator de cura. Bom, agora vamos falar do Wolverine em outras mídias. Só que eu não vou trazer todas as mídias em que ele aparece, porque são muitas. O Wolverine, tudo que envolve X-Men, tem o Wolverine, e muita coisa da Marvel que não tem a ver com os X-Men também traz o Wolverine. Que afinal de contas ele faz parte da chamada Trindade clássica da Marvel, junto com o Hulk e o Homem-Aranha. Então ele participa de várias animações.
entre os quais se destacam a animação dos X-Men dos anos 90, né, que tem continuação agora no X-Men 97. Ele aparece no X-Men Evolution. Ele aparece no jogo Marvel War of the Gems no Super Nintendo. Ele aparece em vários jogos dos X-Men, dentre os quais X-Men Mutante Apocalypse e X-Men Children of the Atom. Ele aparece na franquia Marvel vs Capcom, em todos os jogos exceto o Marvel vs Capcom Infinity. Ele tem uma versão Lego e ele também aparece em vários filmes live action, tanto dos X-Men quanto do próprio Wolverine, onde ele é interpretado pelo ator Hugh Jackman. E ele vai aparecer agora no filme Deadpool e Wolverine. Bom pessoal, agora vamos falar das revistas do Wolverine, que são muitas. Essa eu fiz questão de trazer todas, porque pode ter alguma revista que vocês se interessem em ler. Então alguma revista aí que vocês, alguma história curiosa que talvez vocês queiram que eu traga para o canal. Então vamos lá, vamos listar todas as revistas do Wolverine. Venham comigo. Ele aparece na revista Wolverine Volume 1 com 4 edições, Wolverine Volume 2 com 211 edições, Wolverine Volume 3 com 74 edições, Wolverine Volume 4 com 21 edições, Wolverine Volume 5 com 3 edições, Wolverine Volume 6 com 12 edições, Wolverine Volume 7 com 50 edições, Wolverine Arma X Volume 1 com 16 edições, Wolverine Arma X Volume 2 com 29 edições, Wolverine Origins com 50 edições, Wolverine First Class com 21 edições, Wolverine The Best There Is com 12 edições, Wolverine e os X-Men Volume 1 com 43 edições, Savage Wolverine com 23 edições, Wolverine e os X-Men Volume 2 com 12 edições, Wolverine Anual 1995, Wolverine 96, Wolverine Anual número 1997, Wolverine Anual número 1999, Wolverine 2000, Wolverine Anual 2001, Wolverine Origins Anual, Wolverine Anual Volume 2, Wolverine Anual Volume 2 Edição 2, Wolverine Anual Volume 3, Wolverine e os X-Men Anual número 1, Wolverine Anual Volume 4, Wolverine Anual Volume 5, Wolverine A Origem, Wolverine Netscape, Wolverine Exile, Wolverine Soul Taker, Logan, Wolverine Destino Manifesto, Fear Itself, Wolverine, Origem 2, Death of Wolverine, Return of Wolverine, Wolverine Black, White and Blood, X Lives of Wolverine, X Deaths of Wolverine, Kitty Pryde e Wolverine, Havoc and Wolverine Meltdown, Wolverine and the Punisher, Damage Evidence, Wolverine Gambit, Victims, Venom, Tooth and Claw. Antes do Quarteto Fantástico, Ben Green e Logan, Punho de Ferro, Wolverine, Elektra e Wolverine, o Redentor, Wolverine Hulk, Hulk Wolverine, 6 horas, Wolverine Dupe, Homem-Aranha e Wolverine, Wolverine Capitão América, Wolverine Justiceiro, Wolverine Agente da Atlas, Arma X Primeira Classe, Wolverine e o Power Pack, Astonished Spider-Man and Wolverine, World War Hulks, Captain America vs Wolverine, Wolverine e Jubileu, Wolverine Hércules, Mitos, Monstros e Mutantes, Wolverine Gata Negra, Garras 2, Wolverine e os X-Men, Alpha e Ômega, Wolverine Infinity Watch, Hulkverines, Predador vs Wolverine, Giant Size Wolverine Volume 1, Wolverine Firebreak, Wolverine The Amazing Mortal Man and Bloody Tales, Wolverine Dangerous Games, Wolverine Saudade. Sim, o título é em português mesmo. Wolverine Killing Made Simple, Wolverine Chop Shop, Wolverine Flash to a Spider, Wolverine Switch Black, Free Comic Book Day 2009, Wolverine Origin of an X-Men, Wolverine The Anniversary, X-Men Origins Wolverine, Rampaging Wolverine, Wolverine Revolver, Wolverine Under the Boardwalk, Wolverine Wendigo,
Wolverine Mr. X, Wolverine Savage, Wolverine Road to Hell, Wolverine Depth of Death, Wolverine X-Wounds, Homem-Aranha vs Wolverine, Wolverine Global Jeopardy, Wolverine Son of Canada, Dark Reign The List, Wolverine, Wolverine and Deadpool Decoy, Wolverine in the Flash, Generations Wolverine and All New Wolverine, Web of Venom Venom, Wolverine vs Blade Especial, Wolverine Capitão América Weapon Plus, Wolverine Nick Fury The Scorpio Connection, a Marvel Graphic Novel, Wolverine The Jungle Adventure, Wolverine Bloodlust, Wolverine Blood Choices, Wolverine Reign of Terra, Motoqueiro Fantasma Wolverine Justiceiro Hearts of Darkness, Wolverine Inner Fury, Wolverine Killing, Wolverine Evolution, Wolverine e Nick Fury Scorpio Rising, Motoqueiro Fantasma Wolverine Justiceiro The Dark Design, Wolverine Knight of Terra, Logan Path of the Warlord, Logan Shadow Society, Wolverine Doombringer, Wolverine Black Rio, Wolverine Cable Guts and Glory, Wolverine Season 1, Wolverine Japan's Most Wanted Infinite Comic, Nightman vs Wolverine, Bedrock Wolverine, Death Blow Wolverine, Ballistic Wolverine, Wolverine Witchblade, Wolverine She Dark Knight Judgment, Wolverine Judgment Knight e por fim Witchblade Wolverine, que é o mesmo do Wolverine Witchblade, só que invertido. Ufa! Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo falando sobre o Wolverine, origem, poderes e habilidades. O que é que você acha do Wolverine? Você tá ansioso para esse filme que vai vir agora, do Deadpool e Wolverine? Você acha que esse filme vai dar bom? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!